Olá, queridos. Correção da nossa prova sobre associação de resistores série e paralelo. Nós vamos discutir aqui os conceitos, relembrar os conceitos que nós trabalhamos acerca desses dois tipos de circuito, as formas como são feitas a associação dos resistores no circuito elétrico e as características elétricas desses dois tipos de associação de resistores. Lembrando, né, que ontem, né, saíram aí as primeiras imagens oficiais e científicas do famosíssimo telescópio espacial James Webb, que está orbitando aí na órbita de Lagrange a 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Telescópio esse que foi lançado por um foguete Ariane aí no dia 25 de dezembro, Natal passado, né, ele vem passando por todo, né, um período que durou, né, mais de meio ano, aí, 7 meses praticamente, de testes, né, e comissionamentos e testes das câmeras, né, de infravermelho longo, né, o resfriamento dos equipamentos até quase o zero absoluto. E finalmente, né, ontem, né, saiu o primeiro pacotão de imagens aí oficiais, né, captadas aí pelo James Webb. E a promessa que esse telescópio traz aí são muitas, né, de desvendar aí as fronteiras do universo, de repente redesenhar o que nós conhecemos hoje sobre o desenvolvimento, sobre a expansão do universo, quais são os reais limites do universo, as galáxias mais antigas, né? E eventualmente aí, né, escrutinar planetas, né, exoplanetas aí que possam ter vida, né, exoplanetas aí que estão principalmente em zona habitável, né, em relação à nossa estrela. Então James Webb a partir de agora vai começar a fazer uma série de observações muito importantes, né, que vão ser muito relevantes e de extrema importância para a ciência e para a astronomia de um modo geral, tá? Então, né, fique ligado aí, queridos formandos, que pode ser, sim, por que não, né, uma informação importante na área da ciência, que algumas bancas, né, de vestibular aí cobrem como tema de redação algo relacionado ao James Webb, algo relacionado à expansão do universo, né, a abertura dessa nova fronteira de conhecimento aí que nós vamos ter com James Webb no campo da astronomia e da astrofísica de modo geral. Quem curte astronomia, quem curte astrofísica, né, pode acompanhar todo o processo de obtenção de imagens do telescópio James Webb ou pelo site oficial do James Webb da NASA, né, ou pelo site do Space Today, né, pelo canal Space Today do nosso querido Sérgio Sacani, né, um dos maiores divulgadores, se não o maior divulgador de ciências né, e de astronomia aqui no nosso país. Tá? Então, o principal canal em língua portuguesa para a gente ter todas as informações sobre as imagens que vão sendo captadas e divulgadas pelo James Webb. Né? O interessante é você consultar aí o canal Space Today. Tá? Mas o nosso papo aqui é sobre eletricidade, sobre resistores e cargas elétricas e correntes elétricas e tudo isso aí que nós estamos aprendendo. Então, correção da nossa avaliação 01 do segundo trimestre, associação em série e em paralelo de resistores. Então vamos aí à primeira questão. Sobre a associação em série de resistores são feitas as seguintes afirmações. Nesse tipo de ligação, aqui é um errinho, né, que ficou ali, então eu acabei não corrigindo porque foi o errinho que apareceu na prova, então para todos se situarem aí. Nesse tipo de ligação, a saída de corrente de um resistor está ligado à entrada de corrente do próximo. Atento que ficou, né, o item 2 e o item 4 referente a esse mesmo número 2 e número 4 referente a esse mesmo item, né? A gente adota o 4 aqui, eu pedi para vocês na prova riscar aqui esse item número 2, tá? Então esse item está correto sim, que na associação série de resistores, a qual estou me referindo aqui, a corrente elétrica que sai de um componente ela entra no outro componente. Como é uma ligação séria, uma ligação sequencial, a saída de corrente do elemento está ligado imediatamente à entrada de corrente do próximo,
Então se sai corrente de um elemento, entra no próximo, sai, entra e assim vai. Inclusive essa é uma das formas de a gente identificar de uma forma segura quando uma associação é série ou é paralelo. É o tipo de ligação utilizado nas lâmpadas de nossa casa? Não, na nossa casa não utilizamos ligação em paralelo, né, que a gente vai ver lá na questão 6 o porquê de se ligar todas as cargas, todos os elementos de circuito da minha casa, todos os elementos elétricos, os consumidores elétricos, lâmpadas, eletrodomésticos e tudo, numa ligação do tipo paralelo, tá? Numa associação paralela de cargas. Então não é o tipo, não, associação série não é o tipo de ligação que nós utilizamos nas instalações elétricas, né, comumente encontradas aí. Os motivos que levam a uma ligação paralela, obviamente, a gente vai ver no item 6, lá a gente discute certinho. Então essa está errada. Item 16. Um perímetro posicionado em qualquer ponto do circuito indicará o mesmo valor de corrente elétrica? Sim. No circuito série, a corrente elétrica é a mesma para todos os elementos do circuito. Então, se eu posicionar um perímetro antes de um resistor, depois de um resistor, no final da sequência de resistores, próximo do gerador, a entrada de corrente do gerador, vai dar sempre o mesmo valor, considerando sempre que eu tenho uma associação puramente série. Nossa prova nós não misturamos as ligações, ou ela é série ou é paralela. Tratamos os dois tipos de ligação individualmente com suas características peculiares, tá? Então, numa associação série, qualquer ponto que eu posicionar um medidor de corrente, ou seja, um perímetro, eu vou obter o mesmo valor de corrente elétrica, tá? Então tá certo. Então a 4 e 16 estão corretas. Esse tipo de ligação utilizado na prática não é utilizado na prática? Pô, claro que é, né? Então, associação séria eu uso muito na eletrônica, principalmente para obter valores maiores de resistência, né? Por exemplo, se eu lá queimou uma resistência de 10 ohms numa placa de circuito, eu posso substituir esse resistor de 10 ohms, né, lá para o resistor que eu utilizo lá para excitar a base de um transistor, o resistor que eu uso como divisor de corrente para ligar um LED. Ah, eu não tenho resistor 10 ohms, mas eu tenho 2 de 5, então eu posso ligar esses 2 de 5 em série, que dá 10 ohms. Então eu uso a associação de série para obter diferentes valores de resistência com base em resistores de menor valor. Tá? Então essa história de que não tem utilização prática, né, não tem fundamento nenhum, obviamente. Então fica sendo apenas a 4,16, somatória 20 ou somatória 18. Quem assinalou a 2 ali, apesar de ter avisado que não era para assinalar 2, sempre aparece um abençoado que assinala, né, aquele número que a gente descartou. Então é 20, é 4 e 16. Tá? Então a 64 também obviamente está errada, né? As tensões elétricas sobre esse resistor serem iguais? Não, isso é uma característica de associação em paralelo. As tensões elétricas num circuito série, né, não são as mesmas em cada resistor de associação, mas o fato que, se eu somar as tensões em uma associação em série de resistores em todos os elementos, tem que dar a tensão no resistor equivalente ou tensão no gerador. Se o circuito é puramente série, eu somando os volts em cada resistor, tem que dar a tensão total, que é a tensão do meu gerador, da minha fonte, da minha bateria, tá? Então não, eles não têm o mesmo valor de tensão. Tem o mesmo valor de corrente, de tensão não, tá? Sobre a associação em paralelo de resistores, fazem as seguintes afirmações. É o tipo de ligação existente entre lâmpadas na nossa casa? Sim. Na nossa casa, na nossa residência, ligamos todos em paralelo. Né? O motivo pelo qual a gente faz isso, vamos ver lá na próxima questão. Na última questão, aliás, na questão 6 da prova. Mas todas as cargas, todos os dispositivos elétricos dentro da minha casa, dentro da minha instalação elétrica, são ligados em paralelo, inclusive as lâmpadas, né? E todos os instrumentos que eu plugo na tomada também estão em paralelo com a minha rede elétrica, né? Com a minha instalação elétrica, tá?
Nesse tipo de ligação, então estamos aqui no item 2, nesse tipo de ligação a diferença potencial entre os resistores é a mesma? Sim. Né? É um dos principais motivos que a gente liga elementos de circuito em uma ligação paralela, né, como os elementos elétricos dentro da minha casa, é porque desta forma, desse jeito de ligar as cargas, né, elas ficam submetidas à mesma tensão elétrica. Então perceba que dentro da minha casa, tudo tem como tensão de trabalho a tensão da rede, a tensão fornecida pela concessionária. Né? Tudo, via de regra, está ligado aí a 220 volts. E eu consigo, né, em 220 volts em quaisquer pontos da minha casa, entre, se for um sistema monofásico, entre o fase e o neutro, né? Tá? Ou seja, eu consigo, né, então um dos motivos de eu ligar tudo dentro da instalação elétrica da minha casa em paralelo é o fato de que essa ligação permite com que cada coisa receba o mesmo nível de tensão elétrica, seja submetida à mesma DDP. Tá? Que no caso de uma instalação elétrica, né, residencial, comercial, industrial, não interessa. Né? No caso da residencial propriamente dito, industrial pode variar um pouco aí, é, né, 220 volts ou 110 volts aí, dependendo da localidade. Tá? Então, nesse tipo de ligação, a diferença potencial entre os resistores é a mesma? Sim, é a mesma. Tá? A corrente elétrica nesse tipo de circuito é a mesma para todos os resistores da associação? Não. A corrente não. A corrente que vai passar por um elemento, por um resistor neste tipo de associação em paralelo, né, ou por um elemento elétrico da instalação da minha casa, visto que a gente já sabe que é tudo ligado em paralelo, vai depender da resistência, né? Quanto menor a resistência elétrica de um dispositivo que está ligado no circuito em paralelo, maior vai ser a corrente que passa por ele e maior é a potência, né? Tá? Então, num circuito paralelo, passa maior corrente nos resistores de menor resistência elétrica. Tá? Menor resistência elétrica implica em maior potência, porque eu vou ter maior dissipação, maior conversão de energia ali. Essa questão de conversão de energia, dissipação de energia, a gente vê, né, lá em potência elétrica, que nós estamos já começamos a ver, e em algumas turmas praticamente a gente terminou já. Tá? A resistência equivalente desse circuito é a menor que o menor valor de resistência do circuito? A resistência equivalente desse circuito é menor que o menor valor de resistência do circuito? Sim. Se eu tiver N resistores nesse tipo de ligação e eu calcular o equivalente desses N resistores da minha associação, lembra, resistor equivalente é aquele resistor hipotético, né, ou prático, dependendo do tipo de ligação para que se queira, que substitui como um todo a minha associação. Tá? E no caso da associação paralela, o resistor equivalente de todo o conjunto, ele tem que ser menor que o menor resistência, que é a menor resistência do menor resistor ali da associação. Tá? Então, isso é fato. Tá? Então, a resistência equivalente vai ser menor que o menor valor de resistência dos resistores que estão ligados na minha associação. Porque o objetivo de uma associação em paralelo não é obter valores maiores de resistência, como é na série. O objetivo da associação em paralelo de resistores é principalmente fazer com que os resistores sejam submetidos a uma mesma tensão elétrica, o mesmo DDP, como acontece na instalação da nossa casa, e que eu possa remover um elemento do circuito sem que o funcionamento dos demais não seja afetado. Esse é o segundo motivo, né, que a gente vai retomar lá na questão 6, pelo qual eu ligo todos os componentes elétricos da minha casa numa ligação do tipo paralelo. Primeiro é que todos ficam submetidos a uma mesma DDP, joia? E o segundo é que se eu remover um elemento da minha instalação, né, se eu remover um elemento elétrico, ou o simples fato de eu desligar uma lâmpada no quarto da minha casa, eu não vou afetar em nada o restante do circuito. Se eu desligo uma lâmpada, as outras permanecem ligadas. A televisão permanece ligada, é como se nada acontecesse. Tá? Nesse tipo de ligação, nós suprimimos o resistor da associação, os demais continuam submetidos ao mesmo DP? Continua. É um dos principais motivos de ligar resistores em paralelo, fazer com que eles fiquem submetidos a uma mesma voltagem, uma mesma tensão, mesmo DDP.
Com correntes elétricas maiores, não. Tá? Muita gente pensa isso, mas não. Se eu tiro um resistor da minha associação de uma ligação de resistores em paralelo, eu não vou, o fato de eu suprimir o resistor, eu não vou fazer com que a corrente que passava nesse resistor seja redistribuída para os demais elementos. Não. Tá? Se eu tiro um resistor do meu conjunto, os demais ficam funcionando com a mesma corrente que estavam antes, independente desse resistor que saiu. Ou seja, o tirar o resistor da minha associação não afeta em nada, absolutamente nada, o comportamento dos resistores restantes que estão aí na minha associação. Tá? Mesma coisa, tem na minha casa lá, né? Eu desligo uma lâmpada, e afeta os funcionários demais? Não afeta, as outras continuam brilhando do mesmo jeito. Em algumas instalações elétricas mais antigas, quando eu ligo o chuveiro ou desligo, afeta o brilho da luz? Bom, mas aí a parada é outra, aí tem a ver com a fiação elétrica, né? Aí já cai num circuito série, né? Porque ligado com todos os dispositivos, lembra que tem, né, um fio condutor que tem uma certa resistência, tá? Então, o fato de, por exemplo, instalações mais antigas de eu ligar o chuveiro e baixar a luz não tem a ver com esse fato indicado nesse item aí, tá? Não tem a ver com o paralelo. Quando instalação elétrica mais antigas eu ligo o chuveiro e a luz baixa, né, é porque eu altero a corrente dos componentes, né, levando em consideração que existe ali fios que estão em série. Né? Então, série, quando eu baixo a corrente de um, eu baixo de todas, tá? Todo o conjunto. Mas é uma questão de você redimensionar a fiação da minha instalação elétrica. Né? Tá? Certo? Se você quiser saber mais sobre esse detalhe que eu comentei aí, vai lá no site Mais Física, tem uma videoaula lá, né? Tem um videozinho de um professor, de um eletricista aí, que tem um canal no YouTube. Ele explica, né, de um modo bem prático, com um exemplo, com lâmpadas e fios, essa questão de baixar o brilho da lâmpada quando eu aciono uma carga de maior potência dentro da minha instalação. Tá? Ou procura no YouTube lá, né? Por que a minha luz baixa, por que a luz baixa o brilho quando liga o chuveiro? Tá? Mas não tem a ver com... É uma questão de associação séria, não é de paralelo. Tá? Então, 1 está correta? Sim. 1 está correta. 2 está correta? Sim. A 4 está correta? Sim. Mas cuidado que eu estou pedindo aqui as incorretas, então o que sobra é 3 e 5, logo é o item D que está contemplando os itens incorretos. Uma questão de banca de vestibular fácil, né? Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro de 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial, uma DDP, né, uma tensão elétrica de 12 volts. Ou seja, os dois resistores, o conjunto, é ligado às extremidades de uma bateria que fornece uma tensão elétrica de 12 volts. Observe o sublinhado pela linha vermelha, que é o detalhe do pulo do gato. E a corrente que passa pelos resistores é a mesma. De posse dessa informação, eu já sei que trata-se de um circuito série, porque apenas no circuito série a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Né? Então, eu tenho aqui um resistor de 4 ohms, um resistor de 2 ohms, o conjunto está ligado a um gerador, a uma fonte, a uma bateria de 2 volts. E a corrente que passa pelos resistores é a mesma, então é uma associação série. É porque apenas na associação série a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Então, tá aí o meu circuito. Então tem dois resistorzinhos básicos, né? Um circuito muzinho aí, ligado a uma bateriazinha de 12 volts, né? Não botei aqui os 12 mesmo. Bom, e eu quero calcular o que? A intensidade da corrente, a intensidade dessa corrente que passa em todos os resistores, pelo circuito todo, né? Primeiro aqui eu tenho, né, resistor equivalente 6 ohms. Muita gente sacou, né, na prova esse raciocínio. Quer dizer, muita gente copiou, né, um do outro ali, né? Muitas semelhanças, mas alguém ou um grupo de alunos aí sacou, né, que trata-se de uma associação séria e fez aquela soma de 4 mais 2 que deu 6. Esse é o resistor equivalente. Bom, já é um ótimo começo você ter essa sacada aí, né,
de que trata-se de uma associação séria e que você tem um resistor equivalente 6 ohms, ou seja, eu posso substituir esses dois elementos aqui por um único resistor de 6 ohms, que para o meu gerador vai ser a mesma coisa, ele não vai sentir diferença alguma. Bom, a corrente elétrica, né, e a corrente que passa pelos resistores é a mesma, então I1 é igual a I2, que é igual à corrente no equivalente. A corrente no equivalente, ou seja, no resistor hipotético aqui substitui o conjunto, é V sobre resistor equivalente. O V é o 12, né? Não botei aqui, mas está aqui, ó, bateria de 12 volts. A bateria de 12 volts alimenta esse conjunto, né? E o equivalente é 6. Então, pela primeira lei de Ohm lá, né, pela lei corrente, V sobre R. V quem? 12 volts do gerador, 12 volts sobre o conjunto. E esse R, obviamente, é o resistor equivalente. Eu não fiz o desenho da redução de circuito, mas eu acho que é desnecessário, né? A gente já sabe que o resistor equivalente da associação séria é um elemento que substitui o conjunto e cuja resistência é a soma dos resistores individuais que compõem ali, né, o conjunto elétrico ali, tá? Logo, par era o item D, era 2 amperes de corrente que passa por R1, por R2 e pelo próprio gerador, né? A corrente fica circulando ali, né, até, né, que o gerador não dê mais conta de gerar a diferença de potencial e movimentar os elétrons. Questão 4, né? Eu tenho aqui uma associação paralela de resistores, de duas lâmpadas, né, que são aí um exemplo prático de dois resistores, né, dos resistores ômicos, são duas lâmpadas incandescentes, né? E lâmpada incandescente é um resistor ômico, né? É um filamentozinho lá encapsulado numa ampola de vidro com gás inerte, e por aquela filamentozinho, estou me referindo àquelas lâmpadas antigas, né, que o pessoal usa muito hoje aí para aquecer estufa de pinto, né, porque essas lâmpadas antigas incandescentes aí, elas aqueciam mais que iluminavam, elas tinham um rendimento extremamente baixo e por efeito Joule, a corrente elétrica passava ali pelo filamento, pela molinha, a molinha esquentava uma barbaridade, né? E tínhamos o fenômeno da incandescência, né? A emissão de luz, né? Devido a um efeito Joule extremo ali, né, da corrente elétrica. E são duas lâmpadas então em paralelo, e nesse meu circuitinho composto de duas lâmpadas e uma bateria de 12 volts eu tenho 2 amperímetros. Um amperímetro está ligado em série com uma lâmpada representada por R1 de resistência 5 ohms, e depois eu tenho um amperímetro, né, que está ligado no retorno de corrente. Lembra que a gente está considerando sempre a corrente aqui no sentido real, né, do negativo para o positivo, de menor para o maior potencial, tá? Então a corrente elétrica sai aqui do negativo, parte vai por aqui, parte vai por aqui, né, passa pelo A1, A1 vai medir a corrente que passa nesta linha, né, e porventura também, né, passa por essa lâmpada. Então a corrente medida nesse primeiro amperímetro, que é justamente a corrente que passa por essa lâmpada, porque né, o amperímetro é um elemento que está em série, lembra? Em série mesma corrente, tá? Eu posso considerar aqui esse amperímetro como um resistor que registra a corrente que passa por ele, tá? E depois o A2 aqui, né? Então a corrente passa por aqui, nessa lâmpada de baixo que passa por aqui, e as correntes se somam. E a somatória total de corrente passa pelo A2. Então o A2 registra a corrente que passa nas duas lâmpadas, é o total do circuito, tá? Então vamos lá, né? Antes de botar aí a carroça nos centros bois, vamos fazer, né, o que se pede aqui na questão, né? Então, primeiro é resistência equivalente. Olha, se eu tenho duas resistências apenas, né, representadas por essas duas lâmpadas, esses dois resistores aqui, eu posso usar essa fórmula para achar o equivalente. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso só vale para dois resistores, né, para um circuito paralelo mínimo, um circuito básico, né? Quantos resistores vai ter a menor associação em paralelo possível? Pô, vai ser só dois, né, cara? Se eu tiver um resistor só, eu não tenho associação nenhuma, eu tenho só um resistor ligado ao gerador e acabou, né? Se eu tenho já dois resistores ligados desta forma como está aí,
eu já tenho uma associação em paralelo mínima, né, com dois elementos no circuito. Tá? Então, só pelo amor de Deus, teve aluno que fez aqui, pegou essa forma, né? Estou falando, isso aqui vale para dois resistores apenas. Ou eu posso usar essa forma para três ou mais resistores? Até posso. Vou pegando de dois em dois, faço equivalente um com outro resistor, equivalente 2 com outro resistor e vai. Né? Mas né, eu uso aqui preferencialmente sempre, né, para dois resistores. E teve abençoado que me fez R1, né, na última questão, a 5, né? Fez lá R1 vezes R2 vezes R3, tipo R1 mais R2. Pô, não rola, não é isso, não é assim que funciona. Tá? Bom, calculando, boto os valores ali. E 50 por 15, 3.3, então sem galho nenhum, né? Pelo amor de Deus, isso aqui você sabe fazer, né? Substituir os valores, visto que os valores foram dados aqui, então tem o R1 aqui 5, bota no lugar de o R1 aqui, ó. O R2 que é de 10 ohms, bota aqui, e eu chego a 3,3. Desculpa, aqui não é amperes, aqui é ohms, tá? 3,3 ohms. Atente aqui que eu errei aqui na unidade, pessoal, não é corrente, é ohms, tá? É a ferradurinha, o ômega, ômega, sei lá. Tá? O B, a DDP em cada lâmpada. Pô, se a associação é paralela, as tensões elétricas são iguais e é igual ao equivalente. Ou seja, eu posso trocar esses dois, né? Levando em conta isso aqui como sendo resistores, eu poderia trocar esses dois resistores por um único resistor, né? Que teria uma resistência de menor que 5, né? Então, enfim, cada lâmpada do meu circuito está submetida à mesma tensão elétrica, 12 volts. Cada lâmpada do circuito elétrico da minha casa está submetida à mesma DDP, 220 volts. Né? Experimenta botar uma lâmpada que precisa de 12 volts no bocal da tua casa para ver o que vai acontecer com essa lâmpada. Ela só vai dar uma piscadinha e um abraço. Tá? Então as tensões são iguais. Se tem, né, considerando que é uma associação puramente paralela, se o meu gerador é de 12 volts, a DDP que esse gerador provoca nas extremidades de cada lâmpada é 12 volts, tá? Ou seja, para a lâmpada 1 e para a lâmpada com R1 e para a lâmpada com R2, nesse lado aqui positivo ele retira a mesma quantidade de elétrons e nesse lado negativo ele fornece a mesma quantidade de elétrons. Então entra a mesma quantidade de elétrons aqui, entra a mesma quantidade de elétrons aqui, sai a mesma quantidade de elétrons aqui, sai. Por isso que é a mesma DDP, tá? Tenta entender isso, por isso que é a mesma diferença de potencial. As duas lâmpadas estão ligadas, estão com a mesma diferença de quantidade de elétrons nas extremidades. Essa que é a DDP, tá? Então é 12 volts, 12. O item C, eu quero a corrente elétrica em cada lâmpada, né? V1 sobre R1, lembra? É igual a DDP, a corrente não. Totalmente diferente da série. Lá na associação série, que é aquela ligação sequencial, onde a corrente de um sai de um entra no próximo, lá as correntes elétricas são iguais, tá? E as tensões é que são diferentes. Na paralela as tensões são iguais, as correntes são diferentes. A questão de por que as correntes são iguais, dependente da potência, lá na associação série, né, tem a ver com um princípio de continuidade. Né? Vou fazer uma videoaula só para explicar essa questão. Por que lá na associação série, né, digamos que eu tenha lá um resistor de 1 ohm, um de 100 ohms, por que é a mesma corrente que vai passar? É uma questão aí hidrodinâmica, tá? Levando em consideração o fluxo de elétrons como se fosse um líquido passando por um cano. É muito interessante, muito parecidas as questões aí. Bom, então essas correntes não são iguais, né? Então a corrente que passa na lâmpada com resistência R1, 2,4 A. Calculei utilizando a primeira lei de Ohm, então está ali, né, I1 passando por essa lâmpada aqui, V1 sobre R1. Então eu tenho 12 volts dividido por 5, 5 é a resistência ômica, né, do filamento dessa lâmpada aqui. Então, por essa lâmpada passa uma corrente I1 de intensidade de 2,4 amperes. E 2, né, está lá 1,2 amperes, raciocínio mesmo, tá? E acabou ficando aqui, né? Não acabei trocando aqui V2 e R2, pessoal. Né? Tensão sobre a lâmpada V2, 12 volts, e R2,
que é 10. Então, 12 por 10 dá 1,2 amperes. Então, por aqui passa 2,4 amperes de corrente elétrica e por essa lâmpada passa, né, I2, passa 1,2 amperes de corrente elétrica. A, B, C, D, E. A, B, C, D. Né? A, B, C, D. A leitura do perímetro A1. Então está aqui meu perímetro A1. Qual é a leitura? Né? Quantos amperes esse amperímetro vai ler? Bom, esse amperímetro está em série apenas com a lâmpada de resistência R1. Logo, ele vai medir a corrente elétrica que passa, né, na lâmpada dada por R1. E nós calculamos aqui, é o I1. Ele vai ler 2,4 amperes. Pela lâmpada, né, com resistência R2 de 10 ohms, passa uma corrente de 1,2 amperes. Então, olha só. Essa lâmpada aqui, né, tem menor resistência ohmica. Ela tem apenas 5 ohms, quanto, né, contra 10 ohms da lâmpada 2 aqui de baixo. Logo, passa mais corrente, passa o dobro, né? Então, olha a questão interessante. Se ela tem metade da resistência da lâmpada de baixo, a corrente que passa por ela é o dobro. Olha só, dobrou, né? Praticamente. Então, se a de 5 passa 2,4, a de 10 passa 1,2. Olha a relação, né, inversa que tem ali. Tá? A leitura do perímetro A1, então, obviamente, é 2,4 amperes. Né? É o que passa aqui nessa lâmpada. A corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, porque os dois são dois elementos de circuito que estão em série, independente de qual que tipo de elemento é, estando em série, passa a mesma corrente. No perímetro A2, né, agora tem que tomar cuidado, né, a corrente elétrica vem por aqui, passa o I2, passa pela lâmpada de R1, que é o I1, e as duas correntes vêm e se somam aqui como em total. Então vou ter aqui que no amperímetro 2 passa a corrente total. E o que é essa corrente total? I1 mais I2. Sim, as duas correntes descem como se fosse um fluxo d'água nos canos aqui. Desce aqui, vem e junta e desce aqui. As duas correntes se encontram, se somam aqui. E é essa corrente que vai passar pelo amperímetro antes de entrar no positivo do meu gerador. Então, meu amperímetro A2 marca uma corrente total dada por I1 mais I2 pela corrente que passa na lâmpada 1 lá em cima e pela corrente que passa pela lâmpada 2 na parte de baixo. Então, I total dá 3,6 amperes. Então, esse amperímetro A2 registra uma corrente de 3,6 amperes. Beleza? A lâmpada de maior brilho. A lâmpada de maior brilho, obviamente, é lâmpada de resistência 5 ohms, né? Ou seja, a lâmpada L1 seria a lâmpada L1 aqui, eu acabei não botando, né? Mas seria essa lâmpada de cima, a primeira lâmpada do circuito aqui de cima para baixo. E por que que ela brilha mais? Ela brilha mais porque tem menor resistência. Se tem menor resistência, passa mais corrente. Se passa mais corrente por efeito Joule, o filamento dessa lâmpada esquenta muito mais e eu tenho uma incandescência muito mais pronunciada. Uma emissão de luz muito maior, né? Passa mais corrente elétrica, o filamento esquenta muito mais e eu tenho um efeito de incandescência muito maior, né? Logo, ela emite muito mais luz, o dobro do que a de baixo, claro, nada mais, né? Se a de baixo tem 2 vezes mais resistência, a potência cresce na razão inversa, então ela brilha metade. Tá? Então é uma questão, né, bem tranquila, né? Eu tinha que analisar ponto a ponto aí, beleza? Uma associação paralela de resistores é composta de 3 resistores. Na prova eu não botei esse desenho aqui. R1, R2 e R3 de resistências 4, 3 e 2 ohms, respectivamente, ou seja, R1 vale 4, R2 vale 3 e R3 vale 2 ohms. E todo o meu conjunto de resistores que estão ligados em paralelo está ligado a um geradorzinho, uma bateria de 24 volts. Calcule a resistência equivalente à corrente elétrica total. Aqui meu circuito equivalente, né? Eu troquei esses 3 resistores por esse único elemento. Eu quero saber agora quanto que vale
a resistência desse resistorzinho que substitui esses três aqui, né? Então, a fórmula é essa. Para mais de dois resistores é conveniente usar mais essa fórmula aqui, né? Ah, poderia usar a anterior lá, R1 vezes R2, pode, mas tem que tomar cuidado, né? Se eu for usar a fórmula anterior lá, R1 vezes R2 por R1 mais R2, eu faço primeiro esses dois, e com o equivalente desses dois, eu opero o R3. É assim. Ou bota tudo nessa fórmula aqui, que eu posso ter quantos 1 sobre R, né, tiver de resistores na minha associação. Então eu tenho 3 resistores, eu tenho 3 frações, 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Substituo aí agora, né? Agora é que a gente vê umas coisas absurdas, né, no andar da carruagem, hein, né? Então lembra, soma de frações, pessoal, pelo amor de meus filhinhos, eu tenho que usar mínimo múltiplo comum. Como é que tira mínimo múltiplo comum de 4, 3 e 2? Né? Bota 4, 3 e 2, traça uma reta, verifica qual é o menor par, né? Diferente de zero, divide, vai reduzindo ali. Eu não vou calcular MR, mínimo múltiplo comum agora, mas você sabe que tem que tirar, né? Eu vou tirar mínimo múltiplo comum dessas três frações. Ou se você botar na calculadora também, né? Faz lá 0,25 mais 0,33 mais 0,5, também dá, né? Arredonda depois, né? Se for na munheca, você tem que tirar mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 3 e 2 é 12. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. 12 por 3 dá 4, 4 vezes 1, 4. 12 por 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. Somei tudo aqui em cima, deu 13. O de baixo mantém é 12. Não vai me cortar fora porque eu estou fazendo só do segundo membro da equação. Estou fazendo de tudo. Agora, né, então eu cheguei 1 sobre o resistor equivalente igual a 3 sobre 12. Multiplica em diagonal 1 vezes 12 igual a 13 vezes resistor equivalente. 13 vezes resistor equivalente está aqui. 1 vezes 12 está aqui. 13 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu fico com 12 sobre 13 e eu chego a 0,92 ohms de resistência equivalente. Desculpa. É menor que a menor resistência da minha associação? Sim, é menor que 2. Então, essa resistência equivalente dando menor que a menor resistência, né, do meu circuito, já é um forte indicativo que está tudo certo. Então, esse resistor aqui vale 0,92 ohms. Então, esses três, né, para o meu gerador é a mesma coisa que eu tirar esses três e botar apenas esse aqui, que para o meu gerador, minha bateriazinha, ela não vai sentir diferença alguma. Tá? Então está aqui o resistor equivalente e a corrente total. Tem três formas de calcular a resistência da corrente total. Eu calculo as três correntes individuais fazendo V sobre R. Né? Então novamente eu esqueci de trocar os índices aqui, pessoal. Né? Peço desculpas, faltou trocar aqui, né? V1 R1, V2 R2, V3 R3. Tá, mas aqui eu botei os valores corretamente, não deu galho, não deu problema. Tá? E eu cheguei que a corrente que passa no R1 aqui, a corrente elétrica que passa aqui vale 6, a corrente que passa aqui vale 8 e a corrente que passa aqui vale 12 amperes. Né? A corrente total é a corrente que entra no meu circuito e sai. A corrente que entra tem a mesma que corrente que sai. Ou seja, queridíssimos, se nós vamos ter uma corrente elétrica que entra neste ponto aqui, nesse nó, né, e de entrada, aqui nesse ponto, né, as correntes vão se somar tudo, as correntes elétricas se somam as três correntes, e eu vou ter uma corrente de saída que volta lá, né? Aqui tá ao contrário, tá? Mas enfim, deu para e saída, na verdade, saída está aqui, né? Tá? Logo, a corrente de entrada é igual à corrente de saída, né? Bom, e a corrente que entra igual que sai tem que passar pelos três resistores, logo, né? É I1 mais I2 mais I3, né? Ou seja, eu calculo individualmente aqui as correntes que passam pelos resistores,
a soma, né? O que entra no meu nó de entrada do circuito é igual ao que sai no nó de entrada do meu circuito. Ou seja, dá 26 amperes. Então o que sai tem que ser distribuído pelos três resistores da minha associação. Né? Então, obviamente, o que entra é a soma dos três e o que sai tem que ser a mesma coisa. Tá? Então a corrente total é 26 amperes. Eu poderia então fazer assim, né, calcular a corrente elétrica que passa por cada elemento individualmente, fazendo V sobre R para cada um deles. Depois eu somaria, né, assim, ou, como alguns fizeram, não sei se chutaram ou tiveram a sacada, obviamente faz a corrente total fazendo a tensão, que é a mesma para todos os resistores, que é a mesma aplicada em todo o conjunto, pelo resistor equivalente, que dá 26,08 ohms. Ah, professor, mas não deu parecido, né? Não deu só parecido 26. Desconsidere os arredondamentos, né, cara? Desconsidera, né? Porque aqui eu arredondei. O 0,92 já é uma dízima infinita, eu já arredondei. Né? Então, eu calculando a corrente por esse método através do resistor equivalente, não vai dar exatamente igual eu calculando a corrente, né, individualmente e depois somando tudo. Tá? Mas enfim, olha como deu, né, certinho ali utilizando o resistor equivalente para calcular a corrente, ou eu calculando a corrente de cada resistor e depois eu somando tudo, deu ali seus 26 amperes. Então essa era a nossa... tem ainda, né, as 6, né, vamos lá. Então você fica tranquila, né, a maioria acertou, tá bem intuitiva. Em uma instalação elétrica, por que liga seus componentes elétricos, lâmpadas, eletrométricos, etc., né, em paralelo? Bom, dois motivos são os principais, queridos. Primeiro, né, ligar os componentes elétricos a uma tensão elétrica, que é a tensão, né, fornecida pelo concessionário de energia. Então é muito mais fácil, muito mais prático, né, dentro da minha casa, eu ter apenas um nível de tensão e eu conseguir ligar todos os eletrodomésticos em um mesmo nível de tensão. No caso, a minha casa, né, todas as tomadas, bocais de lâmpada, né, e todos os pontos de conexão de componentes elétricos são submetidos, né, são submetidos a uma mesma tensão, que é o 220 volts. Tá? Então essa é a grande praticidade da ligação paralela. Eu fornecer o mesmo nível, né, a mesma diferença de potencial para todos os elementos que eu queira ligar dentro da minha instalação. Né? É claro, numa indústria, né, eu posso ter diferentes tomadas, né, como eu ter uma fábrica aí, tomadas aí 220, 480, né, sistemas trifásicos, monofásicos, claro, aí já entra um pouco mais de, né, já uma complexidade maior, porque, né, eu vou usar aí motores trifásicos, né, então já é um pouco mais complexa a coisa, né, eu posso ter trafos, né, transformadores fornecendo, né, alimentando diferentes redes elétricas dentro, né, de um mesmo prédio, que acontece, por exemplo, numa fábrica, aí, né, numa usina, né, você tem vários níveis de tensões possíveis ali, porque existe um transformador fornecendo, né, diferentes tensões para diferentes circuitos elétricos. Mas em sistemas monofásicos da minha casa, né, o que acontece na maioria das nossas casas aí, eu tenho apenas um nível de tensão de 220 volts, que é fornecido pelo transformador da concessionária que está lá penduradinho no poste. Né? E tudo que eu vou ligar dentro da minha casa, obviamente, tem que ser ligado entre o fase e o neutro, ou seja, 220 volts. Então, esse é um dos principais motivos de eu ligar tudo na minha casa em paralelo. Eu consigo, né, assim, ligar tudo no mesmo nível de tensão. Então, eu vou comprar sempre eletrodomésticos que funcionam com a tensão fornecida pela concessionária, porque a tensão que tem em qualquer ponto da instalação da minha casa é, né, o fornecido concessionário, 220 no caso da nossa região, ou 110 para regiões metropolitanas, aí, tipo Curitiba, São Paulo e tudo mais. Outro fato que, diferentemente da associação série, se eu sacar um elemento do circuito, numa ligação paralela, eu não afeto os ligamentos demais. Se na minha casa eu tirar uma lá e desenroscar uma lâmpada do bocal, ou eu simplesmente puxar o equipamento, desplugar da tomada, ou desligar normalmente a minha lâmpada ali no interruptor, eu não afeto o funcionamento dos demais. Tá?
Se eu ligar o meu chuveiro, se a minha instalação é bem dimensionada, né, é, eu ligar ou desligar o chuveiro, por exemplo, não vai afetar o funcionamento dos demais. As lâmpadas brilham a mesma coisa, a minha televisão está ligada do mesmo jeito, tá? Eu não altero o nível de tensão nem nível de corrente dos demais elementos do circuito, tá? Então esses são os dois motivos: ter mesma tensão elétrica para todos os elementos do circuito e o fato de que se eu remover um elemento elétrico no circuito eu não afeto, né, o comportamento dos demais elementos do circuito. Tá? Então esses são os dois motivos de a gente ter uma ligação em paralelo numa instalação elétrica, né, convencional. Aí. Bom pessoal, pô, cansativo, cansativo, né? Conhecimento cansa, eletricidade, né, bastante teórica aí, né? A eletricidade não é uma coisa que a gente vê né, aos olhos, aí não é uma coisa muito palpável, né? Porque se botar a mão num fio desencapado, tu leva o lapasso, tu sente, né? Mas não é elemento que a gente vê. Né? Nós não conseguimos enxergar os elétrons trafegando ali, né, num material condutor. Então, muito da eletricidade tem, né, essa parte nem abstrata, mas é muito, quando a gente entende eletricidade, é muito interessante, é muito legal, né? É muito bacana, tá? Então essa era a nossa provinha, né, sobre eletrodinâmica, circuitos série e paralelo. Não misturamos os dois circuitos, não fizemos um circuito misto. Sobre o circuito misto eu vou passar ainda uma videoaula para vocês ainda dentro lá de potência elétrica, tá? Tratamos então atividades de circuitos série e paralelos separadamente, sem misturar as ligações. Até porque na prática, né, nós não temos aí essa mistura de associações. Né? Quer dizer, até tem, mas é mais comum, né? No nosso dia a dia, assim, de uma forma mais fácil de visualizar, ou a associação é série, ou a associação é paralelo. Mas claro, se eu pegar uma placa de circuito aí, eu posso ter associação, né, mista aí com bastante frequência, né? Mas de visualizar mesmo, geralmente a gente vê ou é paralelo, né, em circuitos de instalações, né, em circuitos de instalação elétrica, ou é série, né, em circuitos eletrônicos ali. Joia, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, né, estuda essa videoaula aí, dá uma analisada aí nas questões. A recuperação não vai diferir muito disso, mas, né, foca aí nas características de cada circuito. E qualquer dúvida pode perguntar. Tchau, pessoal.